Com a manchete de momento, acaba de ser divulgada a pesquisa Atlas Bloomberg. Lula lidera todos os cenários de segundo turno, de acordo com o levantamento. Vou acessar aqui a nossa reportagem para trazer os números que estão em destaque nessa pesquisa. Lula venceria Flávio Bolsonaro, Michele Bolsonaro e Jair Bolsonaro, além de Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos na disputa pela presidência da República. Vou colocar aqui os cenários de segundo turno. Lula com 49,2%, Flávio Bolsonaro 42,9%. Não sabem, brancos ou nulos são 7,9%. Num cenário com Ronaldo Caiado, Lula soma 48,2%, Ronaldo Caiado 38,9%. Não sabem, brancos, nulos são 12,9%. Lula no segundo turno com Romeu Zema soma 48,6%, Zema 39,6%. Não sabem, brancos e nulos são 11,8%. E aqui num quarto cenário temos Lula e Renan Santos. Lula com 47,6%, Renan Santos 30,2%, não sabem, brancos ou nulos são 22,2%, margem de erro de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, nível de confiança de 95%. E você vê aí também na tela o registro desse levantamento junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Vamos aqui com mais números e também com análise do Theo Cury. Está chegando para conversar mais conosco, o nosso analista. Theo, aí tem vários cenários, inclusive com o nome de Michele, que aparece aqui nesse levantamento. Lula com 48,8%, Michele 42,5%. Com Jair Bolsonaro, também o nome que aparece no levantamento, Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, está inelegível, mas que aparece aqui o nome nessa pesquisa. Lula com 49,2%, Jair Bolsonaro 43,9%, não sabe, brancos, nulos são 6,9%. Seria interessante até, Theo, a gente trazer aqui a trajetória que a gente pode trazer em termos de comparação com levantamentos anteriores, porque o cenário que a gente tem é Lula liderando em todos os cenários, inclusive com a terceira via com grandes dificuldades num eventual segundo turno com o presidente Lula sequer alcançando os 40%. O que melhor pontua nessa primeira análise aqui, num segundo turno com Lula, seria o próprio Flávio Bolsonaro. Acredito que Michele Bolsonaro também tem o mesmo percentual, certo? É isso. A gente vê, então, uma dificuldade da terceira via de... Só para claro. Pontuar aqui, Flávio Bolsonaro seria o que melhor pontua num eventual segundo turno contra o presidente Lula. Theo. A gente vê ainda um cenário de muita polarização, um cenário de dificuldade para as opções de terceira via que tentam conseguir ganhar espaço e atrair não só partidos políticos para integrar as suas alianças políticas, como também parte do eleitorado que está indeciso para as eleições desse ano. Volta a ser uma eleição polarizada, a desse ano, em que o presidente Lula lidera todos os cenários, mas acompanhado num segundo turno e no primeiro com uma proximidade grande do senador Flávio Bolsonaro. Temos então a trajetória para a gente também trazer aqui a análise com o Theo e também outros recortes feitos nesse levantamento. A pesquisa, por exemplo, traz a rejeição dos eleitores aos nomes apresentados nessa disputa pelo Palácio do Planalto. O Flávio Bolsonaro aparece como o mais rejeitado. Temos então os números já em tela para colocar aqui para quem está nos acompanhando no Novo Dia. Flávio Bolsonaro soma 52,9% nesse índice de rejeição, Lula 49,4%, Jair Bolsonaro 42,6%, Michele Bolsonaro 39,2%, Renan Santos 38%, Romeu Zema 37,7%, Ronaldo Caiado 33,3% e Fernando Haddad 32,6%. Também há um recorte nessa pesquisa sobre a percepção do eleitor com relação ao governo do presidente Lula. Vamos então com os números. A maioria desaprova a gestão. A desaprovação é de 51,2%, a aprovação 47,6%. Não sabem são 1,2%. E trazemos também um outro recorte da pesquisa com relação aos medos do eleitor.
A pergunta feita foi a seguinte: pensando no futuro do país, no contexto de eleições presidenciais desse ano, qual dos seguintes resultados possíveis te causa mais medo ou preocupação? A eleição de Flávio Bolsonaro foi a resposta de 46,6% dos entrevistados. A reeleição do presidente Lula, 44,6%. Ambos me preocupam igualmente, são 8,7%. Não sabe, 0,2%. Pesquisa Atlas Intel, que ouviu 5.021 eleitores de todo o Brasil entre os dias 22 e 27 de julho. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos, nível de confiança de 95%. Levantamento realizado com recursos do próprio Instituto. E também te convido mais uma vez, aqui está o registro da pesquisa junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Theo Cury segue aqui do meu lado. Theo, importante analisar também rejeição, aprovação ao governo, porque isso acaba sendo um norte para essas trajetórias de desempenho dos candidatos e pré-candidatos. Sem dúvida. E aí a gente vendo aqui a aprovação em 47,6%, a desaprovação em 51,2%. É um patamar ainda muito alto, mas um ponto favorável, ou que pode ser uma luz à campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é que a desaprovação está no melhor percentual do ano, ou seja, desde o final do ano passado vinha já em 51%, mantido agora em 51,2%, mas com uma trajetória de queda com relação a meses anterior, mas de estabilidade com relação ao final do ano passado. Um ponto importante na rejeição, Flávio Bolsonaro com 53%, Lula com 50%. Medo ou preocupação, esse é um ponto importante porque o cenário se inverteu completamente a partir de maio com a divulgação dos áudios pelo Intercept Brasil, em que Flávio Bolsonaro cobra parcelas em atraso de Daniel Vorcaro para o filme Dark Horse sobre o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Até então o cenário era oposto. Havia uma preocupação maior com a reeleição de Lula e uma preocupação menor com a eleição de Flávio Bolsonaro. Esse cenário se inverte a partir do momento dessa revelação pelo portal a respeito dessa cobrança no caso do Banco Master. Desde então, há um temor maior de uma eleição do Flávio Bolsonaro em detrimento da reeleição do presidente Lula. E isso inevitavelmente se reflete nessa trajetória em levantamentos de primeiro e segundo turnos. Não sei se temos já em mãos o levantamento que mostra o que pesquisas anteriores revelavam com relação ao desempenho do presidente Lula e de Flávio Bolsonaro no eventual segundo turno nas eleições de outubro, nessa disputa pelo Palácio do Planalto. Porque é justamente o ponto, Theo, em que a gente consegue visualizar quando há uma inversão de cenários ou até mesmo uma distância entre os dois nomes nesse levantamento. Sem dúvida. E aí, desde então, há essa manutenção, tanto do Flávio Bolsonaro como do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na busca dele pela reeleição. Aquela divulgação foi crucial para o distanciamento e para a mudança do cenário que se via até aquele momento e uma separação das trajetórias dos dois. A despeito de uma leve alteração ou para cima ou para baixo, seja do Flávio Bolsonaro, seja do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, há uma manutenção, uma estabilidade dessas trajetórias a despeito de algumas leves alterações nesse período, mas com Lula se mantendo à frente num eventual segundo turno e Flávio Bolsonaro mantendo a vice-liderança. Aquela oscilação que a gente fala é uma mudança dentro da margem de erro, né, Theo? Que é o cenário que a gente vai visualizar agora em tela, justamente essa trajetória. Assim a gente consegue entender qual tem sido a dinâmica nesse eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Então, como o Theo explicava pra gente, tendo por referência aí desde dezembro de 2025, tínhamos ali o Flávio Bolsonaro na casa dos 41%, e aí ele vai numa trajetória ascendente. Inclusive, em março de 2026, ele fica ali no empate dentro da margem de erro, mas com uma vantagem numérica em relação ao presidente Lula. Ele, inclusive, mantém essa vantagem no levantamento seguinte, em abril de 2026, e aí, a partir de então, ele vai numa trajetória decrescente, chega aos 42,3% em junho
de 2026 e agora, nesse levantamento, soma 42,9%. Portanto, oscilou para cima dentro da margem de erro, mas ainda em desvantagem na comparação ali com esse levantamento ao presidente Lula, que venceria no eventual segundo turno, de acordo com essa pesquisa, com 49,2% das intenções de voto. E você repara que a trajetória ela está voltando a ser o que era, ou se aproximando do que era em dezembro de 2025, quando há o anúncio do lançamento da pré-candidatura do Flávio Bolsonaro. Então, nesse momento, Flávio Bolsonaro está cada vez mais perto do patamar em que estava quando foi lançado pelo pai, no final do ano passado, candidato à presidência da República. O presidente Lula, que passou ali por uma oscilação negativa ao longo dos últimos meses, ele volta a se aproximar do patamar que tinha no final do ano passado. Aqui foi crucial o caso Dark Horse para essa alteração da percepção do eleitorado com relação ao Flávio Bolsonaro. No meio do caminho também houve uma série de medidas adotadas pelo governo do presidente Lula, medidas sociais, políticas, em especial voltadas para a área da economia, teve Desenrola, enfim, uma série de medidas que o governo colocou na rua. A gente tem trazido aqui esse pacote de bondades do governo, enfim, uma série de propostas que foram colocadas em prática para a população e que também ajudaram a surtir efeito e ajudar nesse deslocamento. Mas você vê, há uma estabilidade, praticamente estabilidade do presidente Lula à frente, com uma queda mais acentuada do Flávio Bolsonaro entre os meses de abril, de maio e de junho. E aí, esse retorno de uma oscilação positiva por agora, mas ainda longe do que foi em dezembro, mas cada vez mais próximo desse cenário que a gente tinha lá atrás. E alguns fatos aconteceram, né, durante esse período. O Theo vai elencando aqui vários para a gente ao longo da nossa conversa. Tem um, Theo, que a gente vai trazer agora, está em destaque no site da CNN Brasil, o quanto que isso pode ou não ser explorado do ponto de vista político-eleitoral. Colocando mais uma vez a nossa página inicial, é esse aqui, o recorte do Datafolha. Para 59%, Alexandre de Moraes agiu mal ao vetar visita de Flávio a Bolsonaro. Essa pesquisa que ouviu 2.004 pessoas em todo o Brasil entre os dias 22 e 23 de julho. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Está no site da CNN, mas também te convido aqui para acompanhar a capa do jornal Folha de São Paulo, que também traz esse recorte do levantamento em destaque na manchete de hoje. Maioria avalia que Moraes agiu mal ao proibir Flávio de visitar Bolsonaro. Datafolha aponta ainda que para 59% o ex-presidente deve cumprir pena em casa, enquanto 35% são contra regime domiciliar. O quanto que essa falta de contato entre o pai e o filho, essa proibição das visitas de Flávio Bolsonaro ao pai até o primeiro turno das eleições, o quanto que isso pode ser explorado do ponto de vista político-eleitoral, Theo, mas ao mesmo tempo o quanto que isso pode comprometer também a campanha de Flávio Bolsonaro nessa disputa pelo Palácio do Planalto. Bom, há uma proibição expressa de visita do Flávio Bolsonaro ao ex-presidente da República e há também uma proibição expressa de o ex-presidente da República fazer qualquer tipo de declaração ou manifestação político-eleitoral. De riscos que você menciona, há essa clareza com relação ao que aconteceu no final de semana durante o lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro. Houve a utilização de um vídeo gerado por meio de inteligência artificial usando imagem e voz do ex-presidente Jair Bolsonaro, um vídeo que vem sendo explorado pela coligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seja no TSE, seja no Supremo Tribunal Federal. A provocação foi feita ao mesmo tempo para os dois tribunais. Flávio Bolsonaro já prestou esses esclarecimentos ao TSE. Ao Supremo Tribunal Federal houve uma determinação do ministro Alexandre de Moraes para que, num prazo de 2 dias, haja uma explicação sobre essa utilização. Então, sem fugir da sua pergunta, mas respondendo, há um risco de o que Flávio Bolsonaro usar na sua candidatura à presidência da República impactar a si próprio ou ao pai dele, que está em domiciliar, buscando continuar em domiciliar. A gente traz aqui
o levantamento do Datafolha, né, trazendo essa avaliação dos entrevistados com relação à decisão do ministro Alexandre de Moraes, e Telcuri já avançando, inclusive, com relação às medidas judiciais que foram tomadas e que estão em andamento depois da divulgação desse vídeo, gerado por inteligência artificial. É um vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro, da imagem dele, a voz dele, que foi exibido durante a convenção do PL, que oficializou a candidatura do filho, Flávio Bolsonaro, à presidência da República. E aí o Telcuri destaca aqui pra gente, são 48 horas agora para a defesa de Jair Bolsonaro explicar se ele concordou com a divulgação da sua imagem e da sua voz durante a convenção do PL, e a reportagem do Tel já coloca pra gente essa decisão de Alexandre de Moraes, que coloca Bolsonaro e Flávio numa sinuca de bico. Coloca numa sinuca de bico porque não tem resposta fácil que vai ser dada aqui. Se a defesa de Bolsonaro disser ele concordou com a utilização da imagem dele, da voz dele para esse uso do vídeo no lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro, isso vai fazer com que haja um descumprimento da ordem que foi dada de maneira muito clara no dia 17 de julho e que proíbe Bolsonaro de qualquer manifestação político-eleitoral. Se ele disser que não houve autorização, que não houve anuência do ex-presidente da República na geração desse vídeo por inteligência artificial, isso pode prejudicar a pré-campanha, a campanha do Flávio Bolsonaro e, eventualmente, e o ministro cita isso, levar à inelegibilidade no caso mais grave por conta de uso de deepfake, que pode ludibriar o eleitorado, que pode manipular e induzir o eleitorado a erro. Esse é um problema que surge agora para as defesas tanto de Jair Bolsonaro como de Flávio Bolsonaro na construção dessa resposta que será dada ao ministro Alexandre de Moraes. Flávio Bolsonaro, que tem, de acordo com a pesquisa Atlas Bloomberg divulgada há pouco, no primeiro turno, 35,8% das intenções de voto, também trazendo aí o recorte de primeiro turno do levantamento, Lula soma 44,9%. Vou colocar aqui em tela os números de primeiro turno. Lula tem 45%, Flávio Bolsonaro 36%, Renan Santos 8%, outros candidatos 4%, Ronaldo Caiado 3%, Romeu Zema 3%, brancos nulos não sabem, são 2%. Portanto, aqui também em destaque o cenário de primeiro turno, Lula com 44,9% e Flávio Bolsonaro 35,8%, Renan Santos 7,8%, ex-governadores Ronaldo Caiado 3,1%, Romeu Zema 2,8%. Demais nomes não superaram a marca dos 3%, de acordo com esse levantamento. Aqui um destaque importante para o Renan Santos nesse recorte específico, porque passa Ronaldo Caiado e passa também o Romeu Zema, e não passa pouco, né? Mais do que o dobro de cada um deles, com quase 8% das intenções de voto.